Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Adriana Araújo e gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões e ajudar você a refletir sobre alguns assuntos. Como o primeiro tema desse vídeo, que é o nosso primeiro vídeo, eu gostaria de falar sobre honrar pai e mãe. E lá nos 10 mandamentos, fala em Êxodo 12, que é honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, né? E eu gostaria de compartilhar, nesse momento, uma história falando sobre isso. Havia uma menina, uma adolescente de 14 anos, que ela vivia de um convívio com seu pai, com sua mãe, com sua irmã menor em casa. Só que ela tinha alguns conflitos, algumas brigas com sua mãe. Sua mãe ser uma pessoa muito exigente. E sua mãe, às vezes, não permitia que ela saísse com suas colegas, com seus amigos para determinados lugares, porque era perigoso. E a filha, às vezes, não entendia, né? Dizia, minha mãe é chata, comentava com as colegas, né? Eram mais próximas. Minha mãe é chata, minha mãe às vezes é insuportável porque ela não deixa eu sair, não deixa eu fazer o que eu quero, não deixa eu dormir na hora que eu quero, fica pedindo para eu fazer serviço doméstico na hora que eu quero brincar, na hora que eu quero estar com os meus amigos, assistir uma televisão, ela fica mandando eu fazer as coisas em casa. A mãe fazia isso para ensinar a ela como é que se cuida de uma casa, porque ela seria um dia uma dona de uma casa, não é isso? Toda mãe preza isso numa filha, fazer os serviços domésticos, ensina para que quando ela tem uma casa, ela saiba administrar. Mas como ela era adolescente, ela não entendia isso e às vezes ela brigava com a mãe, discutia, dizia, se ela está me fazendo de empregada, se ela está me fazendo de escrava, né? A mãe dela era uma pessoa assim adoentada e num desses problemas de saúde, a mãe dela ficou internada 4 meses e veio a falecer. Como ela já estava acostumada com os afazeres da casa, para ela foi mais fácil cuidar da irmã menor e do pai. E até quando a mãe dela faleceu logo, ela chorou muito, ficou muito triste, mas logo ela se acostumou. E por estar mandando muito bem na administração da casa, ela começou a gostar pelo que a mãe faleceu, porque o pai dela deixava ela fazer e ir para os lugares que ela queria. Acho que como compensação pela mãe ter falecido, ele começou a deixar ela passear, ir para bailes, ela tinha um namorado e começou a sair. Então ela começou a gostar pelo fato de ninguém mais ficar no pé dela e não dando ordens a ela, porque ela ficou como dona da casa. Então, quando deu 4 meses após o falecimento da mãe dela, o pai dela comentou com ela e com a irmã que iria se mudar daquela cidade onde ela morava para a cidade onde ele nasceu, que era em outro estado. Ela ficou revoltada, brigou com o pai, disse que ali ela não ia, que ali é onde estava as amizades dela, os parentes da mãe dela, ali é que estava a escola dela, e agora? E o namorado, como é que ia ficar? Como é que ela ia deixar o namorado? Então ela disse que não ia, mas ela era de menor e teve que obedecer o pai e foi para essa cidade morar com ele mais a irmã. Chegando lá na cidade, ela só conseguiu ficar 1 ano morando com o pai. Por quê? O pai era alcoólatra e ele começou a sair muito, bebia muito e deixava elas muito sozinhas. Então elas ficaram carentes, ficaram desprotegidas e até com falta de alimento dentro de casa, passando necessidade. E tinha que recorrer aos familiares do pai, que as acolheram muito bem.
Então, acabou ela tendo que ir morar com um desses tios. Esse tio tinha uma família estruturada, do qual tinha uma adolescente, uma filha adolescente e uma criança. E as meninas se sentiram intrusas naquela família. E a prima se sentiu ameaçada. E aí brigavam muito. E os tios eram exigentes também e começaram a pedir, né, para que elas ajudassem nos afazeres da casa. Só que aí era totalmente diferente de você estar dentro da sua própria casa, com a sua própria mãe, com seu próprio pai, fazendo serviço de casa, que a casa é sua. É totalmente diferente. E aí elas começaram a serem privadas, né, de certo tipo de alimento. Elas ficaram privadas de passeio, de vestimenta, de calçado, até para conseguir um transporte para ir para a escola e um lanche. Era uma humilhação. Quantas vezes iam para a escola só com café da manhã e passavam a tarde toda sem se alimentar e só vinha se alimentar na hora do almoço. Então, quando a gente está na nossa casa, é totalmente diferente. Quando a mãe da gente, o pai da gente, pede para ajudar no serviço da casa, fala que não pode dar aquele tipo de presente que você gostaria, né? Aquela roupa, aquele sapato, aquele celular, né? que você gostaria, não é porque o pai não é ruim, é porque às vezes ele não está com condições naquela hora. E quando o pai e mãe falam, você não vai sair com fulano, você não vai namorar fulano, né? É porque o pai já tem experiência, os pais já têm experiência de coisas, né? Que eles passaram, pessoas próximas passaram com eles, então eles ficam com medo, eles estão fazendo a sua proteção, eles fazem isso por amor. Então, mas ela não entendia isso. E aí, quando ela começou a ver que na casa dos parentes dela era pior, então, quando você vai de visita na casa de parente é uma coisa, mas quando você vai morar, você tem que se adequar às normas da casa. E as normas da casa lá não eram tão iguais quanto eram na casa dela. E quando a mãe dela faleceu, ela ficou a dona da casa. E aí agora ela começou a sentir falta da mãe dela, verdadeiramente. Dos conselhos que a mãe dela lhe dava, das conversas, das brincadeiras que faziam, né? Porque não era todo tempo briga. Tinha também os momentos bons. E aí ela começou a ver a importância, né? A mãe dela priorizava os estudos, fazia esforço para dar um lanche, fazia esforço, ia trabalhar para conseguir o dinheiro do transporte para ir para a escola, que era em outro bairro, e na casa dos tios não era assim, né? Então, valorize e honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor te dá. Porque seja grato a Deus pelos pais, pela família que você tem, pela casa que você tem, pela roupa, pelo sapato, pelo celular que está ruim, ou pelo não celular que você não tem, porque ainda não deu para comprar, né? Porque quando os pais tratam a gente com amor, mesmo eles às vezes sendo duros conosco, o pai e a mãe, ele quer sempre o melhor do seu filho e quer que seu filho seja a melhor pessoa possível. Se pudesse, todo pai e toda mãe diria, não, minha filha, meu filho são estudiosos, ajudam em casa, não precisa nem mandar, são os melhores filhos, né? Então, nem sempre nós somos os melhores pais e nem sempre nós somos os melhores filhos, mas nós podemos melhorar. Então, seja grato a Deus pelo tudo que você tem. E se você não tem um relacionamento tão bom com a sua família, procure mudar. Tenha um diálogo aberto. Diga, eu estou me sentindo assim. Tenha coragem e fala, minha mãe,
Eu não gosto quando a senhora grita, eu não gosto quando a senhora me trata assim. Eu gostaria que a senhora me desse, tivesse mais um pouco de confiança em mim. Se mostre confiável, respeite seus pais e mãe. Às vezes é preciso calar, ouvir calado, porque a gente ganha muito mais experiência, porque eu já fui adolescente. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que você conhece que esteja passando por esse problema. Viu? Se inscreve no meu canal, esse é o primeiro vídeo. E se você quiser que eu comente sobre alguma situação, algum tema, comenta para mim aí embaixo. Um beijo no seu coração e reflita.